Hoje houve um atropelo aí, a gente tinha combinado para iniciar as aulas com o pessoal da cirurgia, que tinha pedido há mais tempo, mas houve uma solicitação por parte da emergência para que a gente desse uma atualizada nos nossos protocolos de pré-medicação. Então, a gente atendeu o pedido lá do Demerson, ele disse que vai entrar agora, um pouco atrasado, mas vai participar, e o objetivo disso tudo é... bem-vindo, Demerson. Já cheguei aqui. O objetivo é exatamente a gente tentar atualizar Bem-vindo aí. E atual nessa questão de medicação pré-exames contrastados. Eu solicitei ao Júlio que elaborasse uns poucos slides para mostrar mais ou menos o que está acontecendo mais recentemente, o que se está se fazendo, e a posterior nós vamos abrir a discussão e tentar elaborar um protocolo mais moderno, mais consistente para atender às necessidades da emergência, visto que o tempo é muito valioso para tomar conduta perante esses pacientes. Então, com a palavra, o Júlio. Professor, bom dia a todos. Eu me chamo Júlio e sou R3 do Serviço de Radiologia do Instituto Dr. José Frota. E o Dr. Henrique já apresentou o motivo da nossa apresentação e vamos dar seguimento, né? O uso do contraste em tomografia computadorizada será o tema da nossa aula. E os objetivos dessa curta apresentação é discutir os riscos à utilização do meio de contraste em tomografia e, a partir da discussão, atualizar... Quero botar aqui, ó, a conta. É 07788, dígito 1. Cadê o dígito? Tiro 0. É Banco do Brasil? É Itaú. Você está fazendo a TED ou está fazendo a transferência bancária? Não, TED. Agora a TED tem que ver o valor. É R$60. Pois é, tem que ver. Lembrar, quando a gente for entrando, lembrar de ligar o som. Pessoal, então, a partir da discussão, atualizar o protocolo utilizado no serviço. Bom, as fontes utilizadas para essa nossa discussão foi as diretrizes da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital. Essa é a versão 7.0. Ela fez uma avaliação até o ano de 2014 de uma meta-análise do que estava acontecendo com os estudos com uso de contraste nos estudos tanto de tomografia como de ressonância, só que nós fechamos o foco na tomografia. A gente pegou também o manual de tomografia computadorizada também deste ano, em 2014, do ISGH. Também ele está em concordância. Vimos também o posicionamento da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia sobre o uso de contraste na radiologia e informações e orientações sobre a utilização de pré-medicação. E também nós vimos esse artigo da Radiology sobre as intervenções farmacológicas e não farmacológicas para prevenir as reações de hipersensibilidade quando utilizado meios de contrastes não iônicos, né? Esse artigo ele faz uma revisão do que já foi visto. Ele faz um apontamento, né? Ele não dá protocolos ainda. Ele é um artigo de 2019 e ele está levantando questionamentos, né? O contraste iodado geralmente é usado para o diagnóstico e monitoramento do tratamento de algumas condições
clínicas. Os meios de contraste não iônico causam reações adversas, que podem variar desde náusea ou prurido leve a choque hemodinâmico e parada cardiorrespiratória em aproximadamente 3% dos pacientes. O risco de vida, ele acontece em 4 a cada 1.000 pacientes, né? 10.000 pacientes. Os mecanismos, eles não são totalmente compreendidos e é multifatorial. Os tipos de reações são divididas em reações do tipo A, que são reações fisiológicas e dependentes da dose, e tipo B, que não são fisiológicas e não dependem da dose, né? A distinção entre esses dois tipos de, de reações, ela é importante para ajudar no planejamento de estratégias profiláticas. Então, dessa forma, vamos dando continuidade, apenas evidências fracas apoiam intervenções farmacológicas, né? Foi um dos levantamentos, né, dos artigos, principalmente esse da Radiology, que poucas são as evidências poucas e assim com vários vieses que corroboram para o uso de intervenções farmacológicas nos exames, né? Embora as sociedades profissionais, incluindo o American College of Radiology, propõem vários regimes de pré-medicação, apenas um foi testado em um delineamento aleatório, e no restante do artigo ele dizia que, apesar desse apenas um regime ter sido testado, ele tinha alguns vieses, né? Então, e desta forma, a diretriz da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital decidiu por limitar bastante o uso de pré-medicação nos contrastes, mas ela diverge um pouco do que nós utilizamos aqui. A gente vai ver que tem um ponto de conflito mais à frente, né? Aqui nós temos as imagens de dois tipos de meios de contraste. Esse aqui, ele é um contraste iônico, né? Que ele é bastante osmolar, ele tem 5 vezes a 8 vezes maior osmolaridade do que a, a, a nossa concentração plasmática fisiológica, e o que nós utilizamos no nosso serviço é o Omnipac, que ele tem, que ele é não iônico e ele é pouco osmolar, né, em relação ao plasma. E você vê que a concentração dele também ele é bem menor, enquanto que nós temos 755 miligramas por ml, no Omnipac, em 1 ml, nós temos menos da metade, né? Então, assim, a gente vê que muitas reações nós entendemos como reações alérgicas, porém são reações não imunomediadas. E isso algumas reações são decorrentes a hiperosmolaridade do meio de contraste, e nós, às vezes, tomamos como reações alérgicas, né, erroneamente. Então, isso se deve à questão também da osmolaridade, né? Então, algumas considerações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela nos fala no artigo que nós temos 4 estruturas diferentes para o iodo: monomérica, dimérica, iônica e não iônica. As reações de hipersensibilidade, elas podem ser imediatas, em menos de 1 hora, e não imediatas, que vai de 1 hora a 10 dias, né? 70%
acontecem nos primeiros 5 minutos e 96% dessas reações acontecem nos 20 minutos após a administração do contraste. Então, assim, a grande maioria das reações elas vão acontecer em 20 minutos, né? Em algumas fontes. Já na fonte da EBSCE, ela acredita, ela traz trabalhos que fala que nos primeiros 30 minutos é que essa quantidade essa percentagem de reações podem acontecer. E essas reações que são mais preocupantes são dispneia, né, broncoespasmo, taquicardia, hipotensão, perda de consciência. Elas são as manifestações mais graves de reações ao contraste. Só admitindo aqui. Então, assim, pacientes com reação prévia ao não iônico, eles têm 5 vezes chance de desenvolver um novo evento, certo? Lembrar que a alergia a frutos do mar, em geral, esse aqui é controverso, né? Lembrar que alergias a frutos do mar, em geral, ou camarão, não contraindica a utilização de contraste iodado. Evidência. Reação leve tem baixo risco de reação grave no exame posterior. O paciente que fez um exame e teve uma reação leve, ele vai ter um risco baixo de ter uma reação grave. A reação moderada a grave, ela vai ter um risco maior do paciente desenvolver um evento alérgico, né, ou de hipersensibilidade mais grave. Nesse artigo, ele traz bem claramente os grupos de medicação, de pacientes que vão utilizar pré-medicação de acordo com a sua urgência e, e, e a necessidade, né? No grupo 1 são os pacientes eletivos e ambulatoriais. No grupo 2, ele divide com os pacientes que necessitam, o paciente que necessita de fazer o exame contrastado com urgência. E a pré-medicação, quando utilizar? Nesse artigo, né, nessa recomendação da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ele fala que a reação anterior ao contraste moderada a grave indica a pré-medicação, né? No caso, a reação leve não indica a pré-medicação. Se tiver reação leve, não há necessidade de pré-medicação, assim como indivíduos com asma brônquica, atopia, alergia a medicamentos e alimentos. De acordo com esse artigo, ele não indica pré-medicação, mas essa informação vai de encontro à nossa diretriz da radiologia, né, que a gente vai ver mais à frente. E aqui nós temos um quadro, né, do Colégio Americano de Radiologia, descrevendo as reações agudas ao contraste, né? Do tipo leve, que são sinais e sintomas autolimitados e sem evidência de progressão. Os sintomas típicos de alergia são urticária, prurido, edema limitados, sensação de prurido na garganta, congestão nasal, espirro, conjuntivite. Não atendeu, não? E rinorreia. Aí, no caso, os sintomas do contraste, né, são náuseas, vômitos, o flushing, né, calor, frio, cefaleia, ansiedade, alteração no paladar, reação vasovagal que melhora espontaneamente. Já na moderada, o quadro é pronunciado, necessitando de tratamento. A reação moderada pode evoluir para gravidade se não for tratada. Quais são os tipos de sintomas? Urticária, prurido, eritema difusos,
sinais vitais estáveis, edema de face, sem dispneia, sensação de aperto na garganta ou rouquidão, sem dispneia, sibilos e broncoespasmos leves, sem hipóxia. Os sintomas do contraste são náuseas, vômitos demorados, né, hipertensão arterial sistêmica, dor torácica isolada, reação vasovagal que requer tratamento e que responde a ele. No caso da reação grave, o quadro oferece risco de vida e pode resultar em mortalidade, se não for corretamente tratado, né? Os sintomas do tipo alergia são edema difuso ou edema facial, eritema difuso com hipotensão, edema de laringe com estridor e ou hipóxia, sibilos e broncoespasmos com hipóxia significativa e anafilaxia, né, com hipotensão e hipotensão e taquicardia, certo? Desculpa aqui, eu fui admitir e acabei pulando. Os sintomas do contraste são reação vasovagal, que resiste ao tratamento, arritmia, convulsão, desmaio e hipertensão arterial sistêmica. Bom, no artigo ele fala de 2 grupos. O grupo 1 são os eletivos. Ele dá essa sugestão de utilização de medicação pré-contraste, né? Prednisona 50 mg, 13 horas, 7 horas e 1 hora por via oral antes do contraste, ou prednisolona 32 mg de 12 e 2 horas antes do contraste. E fexofenadina 180 mg 1 hora antes do contraste, ou difenidramina 50 mg 1 hora antes do contraste, via oral. Caso o indivíduo não possa receber a medicação oral, administrar hidrocortisona 4 a 6 horas antes do contraste, 200 mg, além da difenidramina. Em crianças, a prednisona ou prednisolona, na mesma sequência de horas, você respeitando aí de meio a 0,7 mg por quilo, até 40 mg de dose. A fexofenadina em suspensão, também respeitando o horário, né, 1 hora antes do contraste. Aí a diferenciação é que você não adiciona, você pode, você vai dar fexofenadina ou a desloratadina, por exemplo, você não acrescenta, né? Desloratadina, 2 ml para crianças de 6 meses a 2 anos, 2,5 de 2 a 6, 5 de 6 a 12, 1 hora antes do contraste. Ou difenidramina, 1,25 mg quilo, 1 hora antes do contraste, né? O máximo de 50 mg. No caso, nós temos o grupo 2, que são os pacientes que precisam de medicação de um exame com maior prontidão, né? Aqueles pacientes na urgência. A metilprednisolona, 40 mg EV, ou hidrocortisona, e difenidramina, 50 mg EV, 1 hora antes do contraste. No caso da metilprednisona ou hidrocortisona, 4 a 6 horas antes do contraste. Nos casos de alergia a metilprednisolona, aspirina, ANE, administrar dexametasona, 7.000 mg EV, ou betametasona, 6 mg EV, 4 a 6 horas antes do contraste. Além da difenidramina, 50 mg EV, 1 hora antes do contraste. Caso o exame deva ser feito imediatamente, utilizar apenas a difenidramina, 50 mg EV, pois os corticoides não são efetivos quando usados em período menor de 4 a 6 horas antes do contraste. A gente frisa bastante esse aqui, porque se o exame for feito abaixo desse tempo, né, não vai contribuir e os efeitos adversos do corticoide vão estar presentes no paciente após o exame, né?
E as crianças, você faz a metilprednisolona, 2 mg quilo EV, antes do procedimento, e difenidramina, 1 a 2 mg quilo até 50 mg EV. Com relação ao manual, né, de preparo de pacientes para tomografia computadorizada do ISGH, o contraste iodado, ele fala que o contraste iodado de alta osmolaridade, ele tem uma osmolaridade muito muito acima, 6 a 8 vezes maior do que a osmolaridade plasmática, são compostos pelos contrastes iônicos, né? Os contrastes iodados de baixa osmolaridade, menor osmolaridade, 2 a 3 vezes, na sua grande maioria, são contrastes não iônicos. São mais frequentes em grupos de risco, né? Grupo 1, pacientes com reações generalizada, prévia, moderada a grave. E grupo 2, paciente com asma e reações alérgicas exigindo terapêutica. Outros fatores de causas duvidosas, doença cardíaca, doença renal, feocromocitoma, uso de medicações beta-bloqueadores, aspirina, interleucina 2 e AINES, fica a critério do radiologista a utilização ou não da medicação pré-contraste. A nefropatia induzida pelo contraste, não existe um padrão de definição para a nefropatia induzida pelo contraste, sendo as mais aceitas o aumento de 25% da creatinina sérica em paciente com valor de referência menor a 1,5 mg nas 72 horas, aumento de 1 mg na creatinina sérica se o paciente tiver um valor de referência maior que 1,5 mg em 72 horas, o aumento de 0,5 mg por decilitro de creatinina sérica dentro de 48 horas da injeção do contraste. A creatinina sérica aumenta dentro das primeiras 24 horas, apresenta pico dentro de 96 horas e geralmente retorna ao valor de base entre 7 e 10 dias. Ele frisa que no ISGH fazer o clearance de creatinina através da fórmula de Crocroft-Gault, né, que ela está demonstrada, é bem difundida. O uso da metformina pode acarretar em diminuição da eliminação deste medicamento, que tem 90% de depuração pelos rins. Isso pode aumentar o risco de desenvolver acidose lática. Então, Júlio, oi, professor. desculpa aí. Tem uns colegas querendo entrar aí. Aceite aí, pessoal. Pronto, desculpa. Pronto, professor. Obrigado. Nada, professor. Então, eu estou correndo um pouquinho porque 40 minutos ele, teoricamente, fecha a reunião, mas nós temos ainda 7. O uso da metformina, né, como eu falei, ela não, a medicação metformina, ela não é nefrotóxica. Então, o que acontece, a excreção dela é por via renal e como o contraste, ele dá uma modificação na questão do clearance, né, de creatinina, ele pode predispor o paciente a fazer uma acidose lática, né? Esse é o perigo da metformina. Em pacientes em diálise, não tem contraindicação ao uso de contraste. Recomenda-se que a diálise seja feita 24 horas após o contraste. Saiu ruim, porque eu fiz o print, né? No exame de emergência, o que é que o Colégio Brasileiro e a Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital recomendam? Identificar os pacientes com taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml, né, por minuto, por 1,73 metros quadrados, se possível, né? Se você puder fazer a
a creatinina sérica excelente. 2. Identificar pacientes diabéticos em tratamento de metformina pelo risco da acidose lática. Avaliar a taxa de filtração glomerular. Se o procedimento puder ser adiado até que o resultado esteja disponível, sem prejuízo para o paciente. Em caso de extrema urgência, se não for possível avaliar a taxa de filtração glomerular, siga ao máximo o protocolo para pacientes com taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml, né? Na medida permitida pelas circunstâncias clínicas. Aqui nós temos os riscos, né? Esse aqui é uma tabela do EBSE. Então, um alto risco se o clearance da taxa de filtração glomerular estiver inferior a 30, intermediário se tiver entre 30 e 60 e baixo risco acima de 60. Evitar o uso no alto risco, ponderar no intermediário e usar no baixo risco. E aqui ele fala das recomendações, né, de hidratação dos internados, dos pacientes externos, N-acetilcisteína opcional, medicações nefrotóxicas e o segmento, né? Com creatinina, você vê que o risco intermediário é o que mais vai dar necessidade de um segmento, né? Eu vou correr aqui por conta do tempo da reunião. Então, esse é o nosso penúltimo slide. Nós, a partir dessa apresentação, criamos 2 indagações. Para quem fazer a utilização da medicação pré-contraste, né? A solicitação de creatinina sérica em pacientes com urgência na realização do exame. Como é que seria se o paciente aguardar a creatinina sérica ou não, né? O paciente previamente rígido, jovem, né? Muitas vezes nós não temos acesso às informações do paciente, como proceder. Obrigado, e eu abro o espaço aí para a discussão. Júlio. Oi, professor. Muito boa a apresentação. Agora eu queria que você voltasse lá para aquele slide que mostrava as reações leves, não, mais para trás, lá naquele grupo dos alergia e imunologia. Bom, eu acho que é esse. Não, para frente. Para frente? Quando utilizar, grupo 1, mais um, isso. Então, volte. Aqui. Pronto. Então, esse quadro aqui que você mostrou, parece que ele está falando aqui que essa coluna do meio, os sintomas do tipo alergia, são coisas próprias do paciente, como se fosse uma coisa individual, de cada paciente responder. E outra era do contraste. Então, o que eu me lembro, pelo fato de ser um pouco mais velho do que vocês, é que nós usávamos somente os contrastes iônicos, que a tecnologia não havia chegado com facilidade, ou então era muito caro os contrastes não iônicos. Então, a orientação era a medicação pré-exame contrastado, exatamente por causa desses sintomas relacionados com os contrastes. Eram os fogachos, eram calor na garganta, nas regiões genitais, onde eram mais vascularizadas, náuseas, vômitos. Era tanto que o técnico de raio-x era orientado a deixar um balde próximo da urografia, próximo da tomografia, porque tinha certeza que o paciente ia atrapalhar um pouco o exame nesses sintomas. Com o decorrer do melhoramento tecnológico, nós vimos que continuamos a fazer o mesmo preparo, mas sem existir mais a necessidade de botar balde do lado, os pacientes não sentiam mais aquelas reações próprias do contraste, porque houve um melhoramento, tanto o fato dele deixar de ser iônico e passar a ser não iônico, como também a aproximação da osmolaridade com o plasma sanguíneo. Então, ainda hoje fica-se dizendo que o paciente vai sentir algumas coisas que a maioria não sente.
que são os fogachos, as náuseas e os vômitos. E muito menos colocar baldes na beira do leito para que o paciente possa vomitar. Então, o que eu acredito foi que a melhoria da tecnologia fez com que desaparecessem esses sintomas relacionados às características físico-químicas das moléculas do contraste e que as reações dependentes do paciente, que são as idiosincrasias, as alergias propriamente ditas, são extremamente raras, como os trabalhos mostraram. Aí, então, a gente tem que se adequar de alguma forma